Olá, muito bom dia. Estamos aqui no Rondônia ao Vivo para mais uma entrevista da série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. O senhor e a senhora já sabem que são 15 candidatos e todo dia nós recebemos aqui um convidado, um candidato, para colocar as suas propostas, para se apresentar para a sociedade, para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Muita gente não sabe exatamente quem são os candidatos, já ouviu falar de um, de outro, mas não tem conhecimento, né, de todos os candidatos. Gostaria de lembrar mais uma vez, sempre faço isso, de que essa ordem de entrevistas ela foi definida por sorteio. Então ontem nós tivemos o candidato Vinícius Miguel, hoje o candidato Genesi Gonçalves e amanhã teremos o candidato Ramon Cujuí. O tempo da entrevista é de 30 minutos e eu estou recebendo aqui o candidato do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o Genesi Gonçalves. Bom dia, Genesi, seja bem-vindo ao Rondônia ao Vivo. Bom dia, Cícero. Muito obrigado. Muito bem, Genesi, já vou marcar o tempo aqui, certo? Para que a gente possa aí cumprir com os 30 minutos definido com todos os candidatos. A primeira pergunta para o senhor é saber por que o senhor entrou nesse pleito, quem é o senhor, qual a sua história política, a sua identidade com o município de Porto Velho, com o estado de Rondônia, e o PSTU. Que partido que é esse? Que muita gente entende. Mas onde é que é esse partido? Como que surgiu? O senhor estava me contando que o PSTU já está enraizado aqui na nossa capital e não é de hoje. Perfeito, Cícero. Muito bem. Bom, meu nome, como já vem dizendo, Genesi Gonçalves, né? Estou aqui em Porto Velho, não sou natural, estou aqui há 50 anos, tenho 51 anos de idade, portanto, sou adotado por Porto Velho. Meio Porto século. Velho me adotou, meio século, e eu adotei essa cidade no meu coração. A gente tem uma história de lutas, de batalha aqui nessa cidade, né? A gente faz parte do meio da comunidade. A minha área de atuação é a área comercial, tenho 30 anos de trabalho no comércio, também tenho algumas outras experiências fora do comércio, né? Mas essa é a minha área. Trabalho desde os 8 anos de idade, né? Portanto, já tem um caminho bem longo de lutas e a gente está aí para poder apresentar à nossa sociedade, né, o que ela precisa. Nós temos aí um projeto maravilhoso e vamos apresentar à nossa população esse projeto. E temos também na questão do partido, do PSTU que você citou, o nosso partido ele já está enraizado na cidade, já está solidificado, já tivemos já participamos de outras eleições, né? E a gente tem uma vida política já há praticamente 10 anos, né? A gente vem trabalhando aí nos bastidores, acompanhando, auxiliando alguns amigos, parceiros, pessoas que têm compromisso com a verdade, têm compromisso com a sociedade. Então, por meio desse trabalho que a gente vem fazendo, então nós tomamos mão e lançamos nossa candidatura pelo PSTU, um partido de esquerda solidificado e um partido que não tem nada no seu nome. É um partido que ele não tem coligação, não usa dinheiro público, não usamos dinheiro público para fazer campanha, portanto ele é um partido independente, é um partido realmente que representa a sociedade. Como é que surgiu a sua candidatura? Como o senhor acaba de colocar, é um partido que não recebe verba nenhuma, verba pública nenhuma. Como é que o senhor montou, como que o partido decidiu por essa candidatura própria, enfim, num pleito aí onde nós temos 15 candidatos e alguns bem poderosos, digamos assim, financeiramente, e o senhor sabe que o poder econômico, a gente não pode ser hipócrita de dizer que ele não influencia num pleito, mas o senhor diz que o trabalho de vocês é um trabalho de formiguinha e é essa a intenção. De fato, é uma verdade, mas também nós temos uma história no meio da comunidade. Essa história, valores não compra, né? Então isso vai pesar muito, pesou na nossa candidatura, né, na nossa decisão de colocar o nosso nome à disposição, justamente porque esse vínculo que nós temos, ele é solidificado. Então essas pessoas que estão no meio da comunidade, que abraçou essa causa, que abraçou a nossa campanha,
entendeu? Nos deu as garantias necessárias que a gente precisava para poder lançar o nosso nome como candidato. Com relação ao poder econômico, é um fato, você falou, realmente faz a diferença. O jogo financeiro é pesado, mas nós temos a confiança do povo e a gente tem boas ideias, é isso que nós precisamos. Porque eu cito isso, candidato, a questão do poder econômico, porque com mais dinheiro, um candidato que tenha mais dinheiro que o outro é uma coisa meio óbvia que ele tem possibilidades de levar a sua imagem, o seu santinho, enfim, a sua publicidade de campanha a um local mais distante em relação a quem tem poucos recursos, né? Recursos limitados. Realmente é uma verdade. Não é fácil você levar ou trabalhar uma campanha sem recurso ou com pouco ou com quase nada, que é o nosso caso. Mas o senhor já tem uma estratégia para isso, já sabe? Sim, a estratégia é a alma do negócio. Eu sou comerciante. Então, se você não tiver uma estratégia, você é melhor nem iniciar. Quantos filiados tem o PSTU hoje em Porto Velho e no estado? O PSTU hoje, tem esse número? em Porto Velho, eu sei que ele tem em torno de 70, 80 filiados. Não é muito, não é muito. Porque, geralmente, para você fazer uma campanha de filiação, você exige de um certo grupo, um certo corpo, né? Então, você tem que estar com poder na mão ou participando do poder, fica mais fácil. Quando você está fora da escala, das escalas administrativas, seja ela municipal, estadual, federal, fica mais difícil, né? Caminha-se um pouco mais devagar. O senhor falou que é um partido de esquerda, que o seu partido é um partido de esquerda. Como é que o senhor pretende trabalhar isso na campanha num momento em que o país vive um viés de direita e com alguma coisa pendendo para o centro, enfim, mas onde a esquerda está meio deixada de lado? Perfeitamente. A gente tem hoje um conflito, né? Um conflito de ideias, de ideologias. A população está sofrendo muito com isso, né? Mas a esquerda ela tem a sua história dentro do Brasil, né? Dentro da sociedade brasileira. Embora estamos passando por um momento de muita confusão, de muito atrito entre as ideologias partidárias, principalmente esquerda e direita, mas o eleitorado, o povo, ele sabe o que a esquerda representa para ele. A sociedade, ela sabe o que a esquerda representa para o Brasil, representa para Porto Velho, no âmbito geral, né, no Brasil. Então a gente não se sente ofuscado, muito menos amedrontado com essa situação. Um fato que eu vejo com relação aos candidatos de esquerda, que são bastante, né, você deve ter observado, isso enfraquece um pouco, né? Porque vai disseminar muitos votos para um lado e para outro, como se você fazer uma análise da conjuntura, você poderia lançar um pouco menos e poder trabalhar dois ou três nomes no máximo. Isso é uma realidade que está acontecendo no Brasil todo, né? Mas aqui não é diferente. Mas a gente, dentro da nossa estratégia, eu tenho certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo. O que o senhor sabe sobre nossa capital, sobre Porto Velho? Quais as demandas? O que o senhor tem de conhecimento em relação ao município e hoje o seu projeto para Porto Velho? Qual que é ele? Qual a maior necessidade ou a necessidade mais imediata que o senhor observa? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para todos, para você aqui. Nesse momento, a sua pergunta é excelente. Mas, veja bem, nós temos duas gestões que passaram que Porto Velho não andou. Nós tivemos duas anteriores também que não andou. Então, nós estamos aí pelo menos uns 20 anos de atraso, né? Tivemos um trabalho de um prefeito no passado que deu uma melhorada, mas ainda ficou aquém, né? Em cima do valor que foi destinado para Porto Velho. E a nossa capital ela é uma cidade desestruturada de tudo. Infraestrutura, saúde, educação, culturalmente nós estamos mortos. A cidade morreu, nós não temos cultura. Dentro dessas questões, a gente focou bem nas feridas da nossa cidade, que são muitas. Não será resolvida somente por mim, como prefeito. Vai ter que ter uma sequência.
uma sequência de trabalho, de bons trabalhos. O senhor acha que o trabalho que precisa ser feito não é para uma gestão? Não existe esse milagroso, não tem como. A gente vai ter que fazer uma projeção a longo prazo para Porto Velho para a gente poder recuperar esses anos de atraso. Imediatamente, caso o senhor venha a ser eleito, logo que assumir, o que o senhor já precisa tocar na ferida? Hoje, qual a maior necessidade no seu entendimento? Administrativamente, se a gente, Deus nos conduzindo ao cargo, a primeira coisa que nós faríamos seria uma auditoria para ver a saúde financeira do município, que é uma realidade que a gente tem que trabalhar em cima do que é possível. Então, apesar das promessas de campanha de um projeto, a gente tem que, quando assume um cargo dessa relevância, você tem que fazer um levantamento de tudo o que você tem de disponibilidade, entendeu? De compromissos a arcar, compromissos que já estão feitos. Então você tem que ter uma ideia de todo o panorama financeiro do município para você sim, nós vamos avançar primeiro nessa área ou naquela área que é prioridade. Mas antes nós temos que ver a parte da saúde financeira do município. Essa é a grande verdade. O senhor falou que no seu entendimento Porto Velho tem problemas aí de muitas gestões anteriores, e hoje a nossa capital, infelizmente, ela é um mau exemplo no Brasil na questão de saneamento básico. Qual o seu projeto, o que o senhor tem no seu plano de governo para isso? Perfeito. Muitos candidatos vão trabalhar essa questão aí dessa nova lei aí do financiamento, né, do saneamento básico. Novo marco regulatório. Exatamente. Porém, isso não é a solução, né? Isso não é a solução porque o serviço público ele tem nos apresentado muitos problemas administrativos com as empresas particulares, né, que detêm as demandas, né, e acaba fraudando tudo, e nós temos um problema sério a nível nacional. Na minha humilde opinião, e no nosso modesto projeto, a gente trabalha alguns pontos. Eu vou te dar um exemplo aqui nessa questão do saneamento básico, que é uma questão relevante, né? Uma questão muito relevante, porém é muito difícil da gente poder dar um nível de satisfação para a população assim em 4 ou 8 anos, porque nós temos apenas 3% de saneamento básico na cidade. Isso é muito pouco para uma capital da desenvoltura de Porto Velho. Então a gente, dentro da nossa humilde proposta, a gente coloca aí um exemplo. A gente tem muitos alagamentos, nós temos muitos problemas de vazão. Um exemplo ali na Rio de Janeiro, com a Rua 1, né? Chove ali, você alaga tudo, não tem como o mercado enche d'água. Então é uma questão complicada. Você tem que ter uma visão de solução. O maior problema nosso aqui em Porto Velho, o que é? O senhor já foi na 1? Tudo. E na 2, e na 3, e na 4? Mas vou te falar qual é o problema. Vou citar agora o problema. Essa questão, o grande problema aqui de Porto Velho é paliativo. As obras nossas todas são paliativas. Nós não temos obras de estruturas. São obras para longo tempo. O senhor acha que é só uma coisa imediata? Para enganar, é algo somente para chamar a atenção, resolver parcialmente. Então são todas as obras, você pode observar, Cícero, você anda bastante na nossa cidade, todas as nossas obras são paliativas. Nós não temos uma obra realmente que ela tem fundamentação profissional, entendeu? Que vai dar resultado a longo prazo. Ali na Rio de Janeiro, ali você tem que fazer uma galeria, da Rio de Janeiro ali com a Rio Madeira, até o Trevo do Rock, jogando no canal do Mato Grosso. Acaba-se o problema, que ali a água que vem desde a Rua 10, da 7 de setembro, ela vem descendo tudo e se concentra ali. Eu não sou engenheiro, mas eu entendo um pouco. Ela vem e se concentra tudo ali, para descer apenas no canal que passa atrás da rodoviária, que ele corta todo o bairro da Nova Porto Velho. Não vai sustentar, porque ele já tem 4 bairros. Tem São Cristóvão, tem Embratel, tem uma série de olaria que absorve aquela água ali. E aí vai absorver mais esse parte daquele bairro que fica atrás ali do SESI. Então é Lagoinha, né? É Lagoinha. Então não há a menor necessidade. Você tem que fazer uma obra que resolva. Mas eles não querem fazer galeria. Não querem fazer galeria.
fazem obra paliativa. Coloca ali que nem lá na Rio de Janeiro hoje, na Zona Leste, no Jardim Santana. Temos lá Rio de Janeiro, que é o principal elo do bairro. A Rio de Janeiro ela é para receber água de todo o Jardim Santana, da parte principal do bairro, e escoar lá no canal que passa atrás do bairro Orgulho do Madeira. Esse é o principal ponto. Em vez deles fazer uma galeria, a gestão atual fazer uma galeria, da Rio de Janeiro ali com a Mané Garrincha, até o canal lá do Orgulho do Madeira, eles cavam um buraco de 3 metros, uma vala de 3 metros, certamente seria para uma galeria, né? E colocam uma manilha de 80. Então, são coisas paliativas que a gente vê que realmente é jogar o dinheiro público na lata do lixo. Você não vê uma seriedade, você não vê um planejamento realmente que você vê, poxa, isso aqui é realmente uma obra digna, isso aqui é uma obra que realmente vai resolver o problema do bairro. É sempre algo, tudo que é feito é sempre paliativo. Ainda sobre essa questão de saneamento, a questão da água tratada, para chegar até o cidadão, até o consumidor. Veja bem, Cícero, essa questão da água tratada é um caso sério aqui em Porto Velho. Nós tivemos um projeto aqui lançado pelo governo federal há uns 10, 12 anos atrás, que foi jogado na lata do lixo por falta de gestão da CAERD, parte da prefeitura, né? E eu, como candidato a prefeito de Porto Velho, eu jamais falaria que vou resolver o problema da nossa água tratada, porque a prefeitura de Porto Velho não tem condições para isso. Tá? Se algum candidato falar isso, ele está mentindo simplesmente para a população. Isso aí é um ativo que o governo do estado tem que tomar providência, em parceria seja com o governo federal ou com iniciativa privada. Mas a prefeitura, um candidato a prefeito, eu não falo, jamais vou passar essa informação. A prefeitura não tem condições de resolver isso sozinha. Não tem, isso é inadmissível falar uma coisa dessa. A menos que a gente receba um projeto, né, subsidiado pelo governo federal, ou até mesmo pelo governo do estado, para nós administrar, o prefeito administrar, mas para a prefeitura tomar frente disso, até porque é uma obra que não compete à prefeitura, e sim ao governo do estado. Candidato, saúde. A saúde de Porto Velho, unidades de saúde, postos de saúde, estrutura física, equipamentos, remédios. O que o senhor acompanhou aí, o seu projeto nessa área? Muito bem. Nessa área da saúde pública, a gente tem algumas propostas, não mirabolantes, mas são passíveis de ser feitas, né? É possível. A gente vai, na nossa proposta, a gente vai revitalizar muitas unidades de saúde, né, que estão precárias, tem lugar aí que está caindo. A gente vai equipar onde precisa ser equipado, né, com novos equipamentos, né. Vamos valorizar o servidor público, consequentemente também a população, porque dando-lhes condições de trabalho, insumos, estrutura, porque quando se fala em valorização de servidor, pensa logo que é aumento de salário. Não, um profissional, ele se prepara para exercer sua função e ele chega, senta num posto de saúde desse aí, não tem luvas, não tem álcool, é um absurdo. Então nós vamos valorizar o servidor, né, dando-lhe condições de trabalho e valorizar a sociedade para que ela chegue, seja bem atendida e lá tenha o que ela precisa, o remédio. Vamos também, essa questão do remédio, ela é muito importante, né? Nós vamos priorizar, sim, a compra de remédios, né, para que a população chegue lá no posto de saúde desse, chegue na farmácia e tenha lá a medicação que ela precisa. Isso é uma obrigação do município. O que o senhor acha que ocorre hoje quando falta esse medicamento? O senhor acha que é a burocracia que impede o município de estar sempre repondo estoque? Ou é falta de gestão mesmo? Olha, as duas coisas. Burocracia e falta de gestão, falta de querer. Porque é um direito do povo, né? É um direito do povo ela chegar lá no posto, ser bem atendida, ter a medicação,
No entanto, você chega e nunca tem. Dinheiro, acredito que não seja problema, porque nós temos um orçamento quase de 1,5 bilhão. Se você for analisar pelo tamanho e a importância de Porto Velho, a demanda, por isso que eu te falei que nós temos que fazer um levantamento da saúde pública municipal, nunca tem um remédio. Então, eu acredito que não seja o dinheiro, pelo orçamento, né? Pelo orçamento. Mas se não tem dinheiro, saúde é prioridade. Deixe de fazer outras coisas e dê atenção para a saúde. Dê atenção, porque o povo é a cidade. A cidade sem o povo, ela não existe. Não existe uma cidade forte com um povo doente. Não existe um povo forte com uma cidade fraca. Então é um elo. A gente tem que dar atenção para a nossa sociedade e resolver os seus problemas. É função da prefeitura. É dever da prefeitura fazer isso. Transporte público. Como é que o senhor vê isso? A gente tem aí agora, dia 1º, dia 2, Porto Velho começou a operar com uma nova empresa que ganhou um processo licitatório. O senhor pretende tratar essa questão e depois de longo tempo sem um transporte para atender o município, agora está funcionando. É uma coisa que o senhor pretende mexer caso venha assumir a prefeitura? A nossa gestão, a gente costuma dizer, além da transparência, né, está no nosso projeto essa palavra em tudo quantos pontos. O que é bom, a gente tem que manter. O que é ruim, a gente tem que buscar solução, né? Essa questão do transporte público está destruída aqui em Porto Velho. Está destruído. A gente volta a falar a questão paliativa. Você citou a empresa que está rodando na cidade, um ônibus, uma frota muito reduzida, né? Até parece que é para campanha política, porque se rodar com 60 ônibus numa demanda que tem Porto Velho, é para o usuário ficar 2, 3 horas esperando o ônibus. Mas o senhor não acha que hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma situação de concorrência ou de muita oferta de transporte, no caso de aplicativos, táxi compartilhado? Vou chegar nesse ponto. O que ocorre? Sucatearam, né? Sucatearam, a gente tinha uma empresa que funcionava muito bem, por interesses pessoais da gestão anterior a essa, né? Tiraram a empresa para deixar Porto Velho nessa lama. O que acontece? Isso deu vazão para entrar vários aplicativos, devido até ao número de desempregados, que é muito grande. Hoje nós temos um número de aplicativo na cidade, eu acho que belos 2.000, fora mototáxi, táxi compartilhado, fora esses que estão legalizados, né? Está dentro da lei. Então, como é que uma empresa vai sobreviver tendo uma concorrência desse nível, desse porte? É inviável. A empresa jamais vai conseguir trabalhar aqui com 150 ônibus, 160, com essa concorrência desleal. E aí, como é que vai fazer? Vai tirar esses profissionais da rua? A prefeitura não tem mais poder para isso. O desemprego é muito grande. Então, eles vão continuar mantendo essa fala de que vai resolver e não vai resolver. Essa empresa ela não vai sobreviver. Agora, a gente tem um remédio para isso. Na nossa proposta, nós temos a solução para a empresa se manter. Qual seria? Muito bem. A gente tem algumas propostas de extensão de ruas, extensão de linhas, o transporte... Criar rotas alternativas. Rotas alternativas. As linhas regionais, você sai do Ulisses, vem até ao JK, você vai até Nova Porto Velho e volta. Essas são algumas das alternativas. Linha Zona Sul, tem várias possibilidades de você criar várias linhas lá dentro da região sul. Porque hoje o sistema funciona. Extremo da Zona Leste, Sul ou Norte, Centro. Acabar com isso, não tem mais como. Isso aí seria uma maneira de atender a demanda sem prejudicar a população e os profissionais que já estão no mercado. Exatamente. A gente ia descentralizar esse trabalho, a gente ia trabalhar ele mais as questões regionais. Por exemplo, Zona Sul, Zona Leste tem muita ligação, fazer as linhas interregionais, Zona Sul direto para a Zona Oeste, para a Zona Norte. Então são algumas situações que a gente trabalhou com alternativas que vai dar sobrevivência para essas empresas, ou para essa empresa de ônibus. Pode trabalhar a questão do micro-ônibus nas linhas regionais. É uma maneira,
pode trabalhar um preço mais acessível, porque nós temos hoje a tarifa mais cara do Brasil, né? E temos uma concorrência dos carros particulares, então não tem como a empresa, ela tem que apresentar algum plano, não é somente para a população, é questão de sobrevivência, para ela se manter no mercado. Então essa é a nossa alternativa, essa é o nosso prospecto de solução para o transporte público. E a nossa educação municipal, candidato, os nossos alunos aí, tanto da cidade como da zona rural com mais de 2 anos perdidos aí, o seu projeto trata dessa questão de que forma? Essa questão da educação, ela é interessante, né? O município entra com a parte de estrutura, porque a parte pedagógica, ela é do MEC, né? Mas a nossa questão de estrutura está muito ruim, né? Como você citou, os alunos da zona rural perdeu aí 2 anos praticamente, né? Isso é um absurdo. O prefeito fez realmente foi uma covardia, né? Não olhou para esses jovens, que é o futuro da nossa cidade, futuro da nação. Ele deveria ter resolvido isso antes, como ele fez agora, na época de campanha, comprou os ônibus, não sei qual foi a forma de contrato dele, ele adquiriu os ônibus, poderia ter feito isso lá atrás. Por que não fez? Né? A gente tem uma proposta de que investir no ensino remoto, na capacitação de professores, né? E interação, uma maior interação nas escolas públicas municipais. Essas são algumas das nossas propostas, que a gente visa trabalhar muito essa parte de interlocução e participação do aluno para que ele venha ter um desenvolvimento educacional melhor. Nosso tempo está andando aqui, tem bastante assunto. Pode falar que nós temos 14 propostas. A questão da informalidade. Essas pessoas aí, os autônomos, os ambulantes, essas pessoas que estão se virando aí e que tiveram a situação prejudicada, ficaram pior ainda em relação, por conta da pandemia, que limitou, que não podia sair na rua, e agora? Nós temos um número maior de pessoas se virando, tocando a vida para garantir o sustento de suas famílias. O seu projeto para isso? É interessante, né? Interessante essa questão. É uma questão que mexe com a sociedade em geral, né? Essa crise, ela é uma crise muito profunda, nós vamos sofrer muito ainda. A prefeitura, não sei até que ponto ela pode dar um suporte para a sociedade, para que essa sociedade ela venha reconduzir a sua vida profissional. O senhor tem algum projeto, alguma proposta de auxílio, de custeio, enfim, de ajuda a esses informais? Bom, a nossa proposta não seria para os informais em si, mas nós temos uma proposta fiscal, porque na realidade a gente tem que olhar no âmbito geral, né? No âmbito geral. Essa proposta interpessoal que você acabou de citar, a gente vai fazer algumas ações sociais, principalmente na questão de auxílio de alimentação, né? Na questão de cestas básicas, né? Mas no âmbito geral, para a sociedade, a gente apresenta aí uma ação na área fiscal para as empresas, para as residências, né, em geral, e também para os profissionais do volante. É interessante isso. Seria um pacote de incentivo para todas essas áreas. Pacote de incentivo para a sociedade. Seria o quê? A gente daria um desconto, nós apresentamos um desconto de 40% para táxi, mototáxi, né? Compartilhados, esses trabalham dentro da lei, né? Um desconto de 40% do que eles pagam para poder trabalhar. Também os fretistas, né? Eles também pagam, eles também vão receber esse desconto de 40% no exercício de 2021, 2022. Temos também uma proposta fiscal também para o setor residencial, tá? Voltando aos profissionais do volante, aqueles que estão em atraso, nós também temos um desconto de 50% em todos os seus débitos, sem juros e sem correção monetária.
Então é um grande incentivo para essa categoria que realmente está vivendo a duras penas, está trabalhando para colocar gasolina e para comer. E como é que ele vai pagar o imposto? Ele paga para trabalhar, ele não trabalha de graça. Então a gente tem uma proposta para todos esses profissionais do volante. Mototáxi, táxi tradicional, compartilhado, fretistas. Agora vamos para a parte residencial. Também oferecemos um desconto no IPTU, Imposto Predial Urbano, para toda a cidade, em torno aí de 40% de desconto, é um incentivo, né? E também aos seus débitos anteriores, um desconto de 50%. Para toda a área rural e urbana. Rural não, urbana. Rural é um outro projeto que nós temos. O nosso tempo está quase estourando. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, o que o senhor tem voltado para os servidores públicos municipais? Como é que o senhor pretende tratar essa categoria? Essa questão do servidor público com o município, o trabalhador está sendo muito massacrado pela as gestões atual, falo gestões porque vem lá de Brasília, né? E chega até aqui nós. Essa questão aí do trabalhador é uma questão muito importante, onde teve muita perda, né? Então o que a gente pode oferecer ao servidor municipal é o que ele perdeu na gestão passada, o que for possível a gente reconduzir, a gente vai fazer esse papel, a gente vai fazer esse compromisso. Agora, algo de novo não podemos porque nós não sabemos da situação financeira. Mas o que foi o direito adquirido do passado, que tiver como a gente recuperá-lo, nós faremos isso com certeza. Quer dizer que o senhor vai o que é do servidor, o senhor vai trabalhar para que ele tenha esse direito. Esse direito dele foi tirado, né? Se houver condições jurídicas da gente reaver esses direitos, com certeza nós traremos de volta para todos os contra-chefes dos nossos servidores. Candidato, 30 segundos para o senhor me falar sobre o turismo. Porto Velho é uma cidade que pode atrair, pode trazer turistas e como o senhor faria isso? Perfeitamente, boa pergunta. Só que nós temos um projeto rural, um projeto muito grande, nós temos um projeto à parte, nós temos um projeto urbano e um rural. A questão do turismo, ecoturismo rural, é especial. Só que antes nós temos que fazer toda uma estrutura rural para a gente poder apresentar a alternativa, a solução, que é o grande negócio para a nossa Amazônia, que é o grande negócio, porque ninguém vem lá de fora atrás de prédio. O pessoal que vem lá de fora, ele vem ver o rio, vem ver o peixe, vem ver o que nós temos de natural aqui. Infelizmente, nas gestões passadas, eles não olharam. Nós olhamos com todo... Turismo rural é uma coisa que o senhor vai focar. Sensacional, essa é uma saída. E nós temos o projeto. Não deu tempo para a gente falar, quem sabe numa próxima oportunidade nós vamos falar. A nossa estrada de ferro Madeira Mamoré. Nossa estrada de ferro Madeira Mamoré. Realmente essa é um fato que também foi jogado na lata do lixo. O senhor também pretende mexer com isso? Sim, é uma parte que demanda mais do Estado, porque a maior parte está em poder do Estado, né? Mas é parcerias, tudo é parcerias. A gente pretende sim ativar o que for preciso. Tá certo. Candidato Genesi Gonçalves, muito obrigado pela presença aqui conosco no Rondônia ao Vivo e nos colocamos aí à disposição. Eu que agradeço, Cícero, a você e a todos que nos assistem agora, né? Deixo aqui o meu agradecimento especial pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso plano, o nosso projeto, nossas ideias para a sociedade de Porto Velho. E gostaria muito de falar mais, porque nós temos muitas pautas importantes, né, dentro do projeto, temos muitas coisas a esclarecer ainda para a sociedade, mas o tempo que foi nos dado já deu para ter uma ideia legal aí do nosso projeto, do nosso plano. E eu agradeço muito essa oportunidade, Cícero. Um abraço a todos. Ok, a gente que agradece a sua presença. Amigo internauta, amigo do Rondônia ao Vivo, estamos encerrando por aqui a nossa entrevista de hoje com o candidato Genesi do PSTU. E amanhã, quem estará aqui apresentando suas propostas é o candidato do PT, Ramon Cujuí.
com esse trabalho, o Rondônia ao Vivo espera colaborar, lhe ajudar a escolher o seu candidato, a avaliar as melhores propostas, quem realmente tem ideias sólidas, ou enfim, iniciativas que poderão beneficiar toda a sociedade. A todos, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, um abraço e até amanhã.